né? Quando a gente olha numa lâmina, a gente vê desse jeito aqui e não assim, né? Mas aqui para a gente ter uma ideia do que vai acontecer no nosso tratamento. Então, a luz âmbar, ela vai penetrar até mais ou menos essa área aqui, um pouco abaixo da camada das papilas dérmicas, e a infravermelho vai vir nessa camada bem mais baixa aqui, atingindo toda essa área. Então ela vai produzir, veja que muitos vasos sanguíneos, né? Ela vai estar agindo nesses vasos sanguíneos, nessas fibras de colágeno, podendo produzir todo o espaço, toda a resposta que a gente espera dessa máquina, tá? Então, na realidade, o que vai acontecer? A reação do organismo, no caso, é uma reestruturação do colágeno, e que ele vai ficando mais denso. Lembra que eu falei que ele se contrai e fica curtinho? Ele junta todo, então ele fica mais denso, tá? E aí as fibras mais organizadas começam, porque essas fibras ficam totalmente organizadas. A gente vê isso em biópsia, né? Você tira uma biópsia de uma foto envelhecida, ela está toda desestruturada. Depois você faz um estímulo desses e vai fazer uma biópsia novamente, você vê as fibras de colágeno, houve uma espessura e tal, e as fibras de colágeno paralelas, bonitinhas ali, sendo bem distribuídas na camada dérmica. E isso é que vai dar uma melhora do aspecto, melhorando uma marca, uma ruga. Essa é a ideia, né? Levantar aquilo e poder melhorar o aspecto, tá? E aí a gente vai tendo os trabalhos mostrando, através de toda esse esquema que a gente fez, o que aconteceu, aumentando os tipos de colágeno e assim por diante, tá? Quer dizer, aí já entra numa coisa mais química. Aqui é uma coisa interessante. O tight skin, ele foi projetado para irradiar uma luz continuadamente, não em pulsos, tá? Quando a gente falou lá atrás do laser, além do laser nós temos também uma outra coisa muito utilizada, que é a luz pulsada. Talvez vocês trabalhem com vários aparelhos também de luz pulsada. E o que é isso, né? Luz pulsada? Você tem uma emissão de uma energia muito grande num curtíssimo espaço de tempo. E ela é dada em pulsos. Então o laser normalmente ele dá uma coisa muito rápida, quer dizer, nanosegundos aí de exposição. Aí o que vai acontecer com isso? Ele é muito legal porque você manda uma alta energia num curtíssimo espaço de tempo. Ele é ótimo para queimar alguma estrutura, por exemplo, um vaso sanguíneo. Ele destrói aquele vaso sanguíneo, ele coagula aquele vaso sanguíneo, ele destrói uma região onde tem pigmentos, ele destrói uma tatuagem, vai lá dentro, destrói aquele pedaço, fazendo com que os pigmentos sejam reabsorvidos. Ele queima um pelo. Eu aplico um laser na camada superficial do pelo aqui, ele carboniza o pelo inteiro, e aí ele vai queimar as estruturas responsáveis pelo crescimento desse pelo, fazendo com que haja uma depilação definitiva. Mas isso eu estou fazendo por quê? Porque eu tenho pulso, uma coisa muito violenta num curtíssimo espaço de tempo. A luz pulsada faz a mesma coisa. E as máquinas de luz pulsada ainda têm algumas facilidades que eles colocam pulso simples, duplo ou triplo. Então você pode ter dentro daquele... Logicamente que a nossa visão não percebe porque é muito rápido. Mas você pode ter vários pulsos ali. Então esse tipo de procedimento é melhor para você fazer vaso, pelo, manchas, do que para você fazer fotorrejuvenescimento. Por quê? Porque se eu consigo manter a mesma energia ao redor de 40 joules por um tempo de 1, 2, 3 minutos, eu vou ter um estímulo muito maior. Tá? Eu vou poder abranger uma área maior do que o laser, que é uma coisa focal. Lembra lá que ele é colimado, ele sai aquele negocinho, isso era um foco. Então, quando eu consigo, através de uma lâmpada dessas, ter uma área maior sendo estimulada, e por um período maior de tempo, que eu consigo com segurança manter esse tipo de ação, eu vou ter um resultado de estímulo de produção de colágeno, de fotorrejuvenescimento muito melhor. Aí nós estamos falando do quê? Como eu disse lá, o resurfacing ablativo, a partir do laser de CO2, eu agredi da epiderme até onde eu queria. Nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu entrei, agredi aqui, sem ter passado por essa área. Essa área está protegida, não existe uma ablação, não existe uma agressão. Então eu estou falando de um resurfacing não ablativo. Então quanto maior o tempo que eu puder expor a uma determinada temperatura, uma determinada energia, melhor o resultado que a gente vai obter nesse sentido.
Daí a diferença entre o que é o laser, a ação como ele faz, e o que é o tight skin e a maneira como ele age. Tá? Então, aqui, como a gente havia dito, os aparelhos que emitem pulso, né, como laser, IPL, alta frequência, que é hoje alguns aparelhos como Accent, que são aparelhos de alta frequência, que emitem calor também, mas eles têm sempre cada um tem as suas vantagens, né? Mas eles têm uma ação mais focal. Tá? Então, com isso a gente consegue ter aí um resultado interessante. Falando um pouquinho da terapia fotodinâmica, né? Que eu disse que era importante, porque é possível que vocês, ao começarem a lidar com esse aparelho, vocês possam ter que estar trabalhando com alguém que faça terapia fotodinâmica. O princípio da terapia fotodinâmica é o seguinte, consiste na terapêutica que induz a citotoxicidade, ou seja, a agressão a uma célula por meio de uma fonte de luz. Então, a fonte de luz nós já temos. Tá? O que eu preciso mais para isso? Eu preciso de uma substância que seja fotossensibilizante. Então, essa substância fotossensibilizante, hoje, há algum tempo já, vem sendo usado um determinado produto, que é o ALA, né, o ácido aminolevulínico, que ele faz o quê? As células ruins, vamos dizer assim, as células cancerosas ou as células de uma queratose actínica, as células fotoenvelhecidas, o que elas estão? Elas estão danificadas. Elas são células que não têm aquela camada externa de citoplasma e tudo mais, a membrana citoplasmática, tudo isso bem íntegras. Então essas células danificadas, elas absorvem mais essa substância. Então o que eu faço? É uma substância que eu passo. É uma vantagem, porque já se usou muito fotossensibilizantes sistêmicos. Você toma uma determinada medicação, ela vai se impregnar em determinados locais e depois você vai estimular. Um exemplo simples, que não é essa a intenção, mas que é um efeito colateral, é o ácido retinóico, né? Por exemplo, o Roacutan, né? Que é a isotretinoína que a gente usa para o tratamento da acne. Qual é o cuidado principal, quer dizer, fora a gravidez, aquela coisa toda, qual é o cuidado? Gente, filtro solar, não pode se expor ao sol. Por quê? Porque o ácido retinóico é fotossensibilizante. Então você tomou aquilo, ele circulou, ele está na sua pele e tal. Você sai e toma sol, ele pode dar uma reação alérgica e eczematosa em toda a área exposta pela ação do sol. Quer dizer, não deixa de ser algo parecido com isso. Eu tomei uma substância, induzi a luz e tive um resultado. Tá certo que o resultado não é horroroso, não é isso que eu quero. Tá? Então aí já é um efeito colateral, uma coisa que a gente não tem que ter. Nesse caso é exatamente o que eu quero. E com a vantagem de eu poder passar. É tópico. Então eu aplico essa substância naquele local e deixo lá. Para cada patologia, para cada evento que eu quero ter, eu vou ter um tempo de exposição. Eu vou ter um tempo de manutenção dessa substância na pele. Para quê? Para que as células que eu quero absorvam. Então, seja ela de câncer, seja ela de uma queratose actínica, ou seja ela de uma célula fotoenvelhecida simplesmente. Se usa também esse método para fotorrejuvenescimento, para potencializar isso que nós estamos fazendo aqui. Eu posso simplesmente pegar a lâmpada, como vocês vão ver, colocar e ficar aplicando em você sem aplicar nada. Eu posso, para potencializar isso, eu posso aplicar essa substância, ela vai ser absorvida pelas células fotodanificadas, eu vou estimular e eu vou ter uma reação bem mais forte. Tá? E eu posso estar potencializando esse resultado. Isso já é uma outra coisa. Agora, quando eu faço esse tipo de coisa, vem aí o oxigênio, que é outra coisa importante. Eu não posso pegar um tecido que esteja totalmente sem oxigênio, sem irrigação e não tem oxigênio. Por quê? Porque quem vai resolver o problema nessa história toda é o oxigênio. O que acontece? Eu